Quer aprender a fazer uma torta de limão topzera com uma cobertura que você nunca viu ou pelo menos nunca imaginou colocar? Então, é uma torta de limão feita com pouquíssimos ingredientes. Eu tenho certeza que se você fizer do jeitinho que eu ensino, você vai arrasar. Então fica de olho nessa receita, não tira o olho para você não perder nenhuma etapa. Fechou? Combinado? Então antes de eu ir para a receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo para a receita. Bom, para começar a fazer essa deliciosa torta de limão, nós vamos ter que fazer a base, né? Eu vou fazer aquela minha famosa base que você sempre acompanha aqui no canal, se você já for antigo do canal, tá? Que é biscoito ou bolacha, né? Maisena, um pacote, tá bom? Eu vou triturar esse pacote aqui até ele ficar um farelinho. Se caso você não tiver o processador, você pode usar o liquidificador, tá? Dá certo do mesmo jeito. Então, bora processar isso aqui. Bom, essa nossa base eu vou fazer ela um pouquinho diferente, tá? Eu vou fazer ela no sabor de chocolate. Eu gosto muito da combinação de limão com chocolate. Então, se vocês quiserem fazer com base neutra, só não colocar o chocolate, tá? Aqui eu coloquei 2 colheres de chocolate 50%. Se você não tiver chocolate 50%, você pode usar achocolatado, tá? Vamos dar uma trituradinha de 10 segundos. Pronto, somente para misturar o chocolate. E agora nós vamos completar com a nossa manteiga ou margarina. Tá vendo que ela já tá bem amolecidinha, tá vendo? Mas ela não tá derretida. Se caso você estiver fazendo essa base no liquidificador, eu recomendo que você tire esse biscoito já triturado, coloque dentro de uma vasilha e aí sim você coloque a manteiga ou margarina. E aí você mistura com a colher mesmo na mão, tá bom? Então vamos completar aqui. Pronto, amigos, tudo já bem trituradinho. Ó, o ponto é esse, ó, parecendo uma areia molhada, ó. Você aperta, ó, e ele vira uma massinha, tá vendo? Agora bora levar isso para nossa forma. E agora, amigos, não tem segredo, só jogar um pouco da metade da massa e vamos com a mão mesmo ou com a colher, se você quiser, né? Vamos prensar ele aqui na lateral, tá vendo? Até ficar dessa forma, ó. Beleza? Vamos fazer isso tudo aqui na lateral e no fundo. Simbora. Pronto, meus amigos, coloquei todo aqui na nossa forma, olha como é que ficou bonitinho. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, essa minha forma aqui, ela tem 18 centímetros de diâmetro. Você pode fazer essa receita em formas de 16 a 20 centímetros de diâmetro. Com essa receita mesmo que eu tô ensinando pra vocês, vai dar certinho, tá? Só que essa forma minha, ela é mais funda. Ela tem 10 centímetros de altura, tá? Desculpa, 10 centímetros não. Ela tem 7 centímetros de altura, combinado? Então, agora nesse momento, vamos pegar aqui minha base de biscoito e vou levar para o forno, que eu quero essa base bem crocante. Se você quiser ela mais úmida dessa forma, é só levar para a geladeira durante 20 minutos e depois ir para a próxima etapa. Só que eu gosto dela mais crocante, com gosto de biscoito mesmo, bem crocante, topzera. Fechou? Então eu vou levar o meu forno pré-aquecido 200 graus, vou deixar lá durante 15 minutos. Já retirei minha base do forno, tá vendo? Ela tá extremamente crocante, tá topzera. Deixa ela aqui de canto aqui. E agora sim, aqui dentro do meu bol aqui, ó, tem leite condensado. E junto com esse leite condensado eu vou adicionar, ó, creme de leite, tá bom? E eu vou dar uma misturada nele aqui antes de acrescentar o limão. Por quê? Para não correr o risco de talhar. Porque esse aqui, essas duas bases é derivado do leite, né? Então pode fazer essa nossa sobremesa talhar. É muito raro disso acontecer usando esse tipo de técnica aqui, tá? Mas pode ocorrer, pode acontecer. E agora vou colocar o meu suco de limão. Aqui tem meio copo, mais ou menos 100 gramas, tá? Que gira em torno aí de 4 limões Tahiti. Eu usei aqui limão Tahiti. Tá? Agora eu vou mexer nisso aqui, ó, até começar a engrossar. O limão vai agir aqui com essas nossas gorduras, né? E vai fazer a nossa sobremesa, o nosso creme aqui endurecer. Olha só como é que já tá endurecendo, ó. Olha só como é que já endureceu. Olha isso. Agora vamos pegar a nossa base, que acabou de sair do forno. Para falar a verdade, já tá fria. Vamos colocar o nosso creme de limão aqui em cima. Olha que coisa mais linda, meus amigos. E agora nós vamos levar esse nosso creme de limão para endurecer, tá?
vou levar pra geladeira em torno de 3 a 6 horas, já vai estar bem durinha. E aí eu volto aqui pra poder finalizar com uma cobertura que eu tenho certeza que você nunca viu em nenhuma torta de limão. Fechou? Então bora lá. Amigos, nossa torta de limão, ó, já completamente durinha, tá vendo? Chega, foco. Ih, completamente durinha, tá vendo? Ó, olha só. Agora o que que nós vamos fazer? Vamos fazer uma cobertura aqui sensacional, tá? Você tem 3 formas de se fazer essa cobertura. A primeira e a tradicional para poder fazer essa torta aqui é o famoso merengue, né? O merengue francês. Só que no meu gosto, eu não gosto muito de o sabor da clara do ovo, né? Mesmo maçaricando ela por cima. Você também tem a opção de fazer um chantilly ou um chantininho e jogar aqui por cima também, que também vai ficar show de bola. Só que aqui, na minha opinião, eu vou fazer a melhor cobertura de todas. Eu sempre uso bastante esse tipo de cobertura, que é a nata, tá vendo? Eu vou usar nata para poder fazer essa receita. É bem simples você fazer uma cobertura de nata, viu, meus amigos? Ó, vamos pegar um bolzinho aqui, tá? Vou colocar, ó, um pote da minha nata. Esse pote aqui, ele tem 300 gramas, tá bom? E em cima dessa nata nós vamos saborizar com 2 colheres de açúcar, tá? Que eu tô usando açúcar refinado. E agora não tem segredo, tá? Nós vamos fazer como se fosse um chantilly mesmo. Você pode bater isso aqui tanto na batedeira quanto à mão, que é o que eu vou fazer agora. Você pode bater até com um garfo, tá? Que também dá super certo. Por que eu gosto de bater na mão? Porque, ó, você pode ver que ele já até, ó, ficou um pouco mais líquido, tá vendo? Essa nata, ela é bastante concentrada e ela chega no ponto de chantilly muito rápido, entendeu? Então eu vou bater aqui, ó. Se eu não me engano, vai ser menos de 1 minutinho e já vai chegar no ponto de chantilly, ó. Olha só, meus amigos, ó. Ponto de chantilly, viu? Não demorei nem 1 minuto, olha o ponto que chegou, ó. Ponto de pico, tá vendo? É muito fácil, muito rápido. E essa nata aqui eu garanto pra vocês que vai ser a cobertura mais gostosa que você vai experimentar na vida, tá? Então agora vamos colocar essa nata em cima da nossa torta. Agora é bem simples, ó. Só a gente jogar aqui em cima da nossa torta, né? Vou fazer até melhor, pessoal. Vou deixar isso aqui, ó. E já vou desenformar minha torta e já vou fazer o acabamento em cima do nosso prato, tá? Pera aí, vou desenformar a torta. Agora é só colocar a nossa nata. Vamos completar aqui, né? Colocar toda essa nata aqui, ó. E aqui, qual acabamento que nós vamos fazer? É simples, nós vamos fazer um arrupio. Vamos pegar a nossa colher, ó, e fazer esse movimento, ó. Pra ele ficar espetalhado, ó, parecendo que é picos, tá vendo, ó? Dessa forma, ó. Olha que bonito, interessante que vai ficando essa nossa torta de limão. E agora, para finalizar, não pode faltar as famosas raspinhas de limão por cima, né? Se liga aí como que ficou essa nossa torta de limão topzera. Você viu que eu fiz com poucos ingredientes e ainda com um diferencial que é com a nata. Só falo uma coisa para vocês. Façam, somente isso, façam, pessoal, do jeitinho que eu ensinei, que eu tenho certeza que você vai arrasar. Curtiram a receita? Se curtiram, não esquece de sentar o dedo desse like para ajudar o Willzinho aqui. E se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações. E aqui também eu vou deixar sugestões de sobremesas para você também fazer aí e arrasar, combinado? Até o próximo vídeo. Fui!